Olá, meu irmão, que bom te encontrar mais uma vez. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem e que você esteja se mantendo firme e confiante no nosso Deus. Meus queridos, é verdade que nesses últimos dias estamos vivendo momentos de muitos acontecimentos em nosso país, que nos geram incertezas sobre aquilo que vai acontecer nos dias que virão. Mas eu quero lembrá-los de um versículo da palavra de Deus que está lá em Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não andeis inquietos por coisa alguma, antes apresentem as vossas necessidades diante de Deus em tudo, em oração, súplica e ação de graça. Vejam que o conselho de Paulo a nós é que a gente não deve sofrer por antecipação. Estar inquieto, estar ansioso, na verdade, é quando a gente sofre por algo que ainda vai acontecer. Ficamos visualizando na nossa mente situações de risco e de perigo e sofremos de forma antecipada. Mas não devemos fazer isso, porque o futuro não nos pertence. O futuro pertence a Deus. E Ele nos aconselha a nos colocarmos, a apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus, em oração e súplica. Vejam que o ambiente de oração não é somente o momento em que colocamos as nossas necessidades, porque Deus já conhece aquilo que necessitamos. Mas estar em oração, entrar no momento, no ambiente de oração, nos faz conhecer mais e melhor ao nosso Deus. E conhecendo ao nosso Deus, nós conhecemos a sua essência e entendemos com mais firmeza que Ele é suficiente para mudar toda essa situação e nos dar vitória. Além disso, Ele nos aconselha a orarmos em súplica e também em ação de graça. Ação de graça é agradecer, é reconhecer tudo que Deus tem feito na nossa vida. Quando fazemos isso, agradecidos, nós nos lembramos que Deus ele tem cuidado da nossa vida, que até aqui Ele tem nos ajudado. E se Ele tem estado conosco até esse momento, com certeza Ele não vai nos abandonar nos dias que virão. Então vamos manter a nossa fé e confiança em Deus, apresentar as nossas orações, necessidades, ansiedades, colocar tudo diante de Deus em oração. Então se você já estava orando, meu querido, eu quero te aconselhar a orar mais ainda. Se você já buscava a Deus em oração, eu quero te aconselhar a orar mais ainda. Porque se as incertezas aumentam, a nossa fé e a nossa oração deve aumentar também. Amém? Então, com essa palavra, nesse momento, eu quero te convidar a exercer também uma atitude de fé. Realizando a sua oferta, entregando a sua oferta, revolvendo o seu dízimo ao Senhor. As contas da igreja vão estar aparecendo aqui na tela. E nesse momento você tem a oportunidade de fazer a tua oferta de maneira online, tá bom? Vamos estar orando nesse momento enquanto você oferta. Meu Deus e meu Pai, quero te pedir que tu estejas abençoando ao nosso irmão que nesse momento estará ofertando, que está nos assistindo, que tu possas alcançar, Senhor, as famílias, que tu possas tirar, ó Deus, qualquer medo, qualquer ansiedade que esteja se alojando no coração dos teus filhos e que tu venha, Senhor, nos dar coragem, força, confiança e fé, de maneira a seguirmos em frente nesse momento de dificuldade. Enfim, Pai, esteja conosco nos abençoando hoje e sempre. Amém. Meu querido, que Deus em Cristo te abençoe. Olá, igreja, graça e paz. Estamos aqui para dizer que estamos com muita saudade e deixar aqui uma mensagem na Bíblia. Lá no Salmo 100, versículo 5, fala: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Que nós possamos nos apegar a essa palavra num momento tão difícil como esse, mas que nós entendemos que Deus tem um propósito em tudo, que nós possamos crescer nesse momento de crise, que nós possamos
fazer aquilo que é o desejo do Senhor, é estarmos em família, amando, se ajudando. Que Deus abençoe a vida de cada um. E a gente tá morrendo de saudade, né? E o segredo é perseverar em oração, crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que trabalha em nosso favor e que Ele não falha jamais. Um abraço. Um beijo. Olá, irmãos, aqui quem fala é Diego, Keliane e Laura. Estamos aqui reunidos para dizer que estamos bem, orando a Deus para que esse momento tão difícil passe o mais rápido possível e que possamos nos reunir em breve. Eu escolhi aqui uma passagem da Bíblia, em Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Amados, confiem em Deus, orem e tudo isso vai passar, certo? Em breve estaremos juntos. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez, aqui estamos para trazer a ministração da palavra do Senhor, dando continuidade ao Sermão do Monte. Convido você para juntos, em mais um momento, nós aprendermos do Senhor, meditando nas Escrituras Sagradas. É sempre uma grande alegria poder chegar até você, ao seu lar, à sua casa, levando a mensagem, a poderosa mensagem do Senhor. Eu quero convidar você para que nesse momento você esteja em concordância comigo. Quero fazer uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições a mim de trazer a mensagem e a você para que possa compreender a mensagem pregada. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome nesse momento, te agradecer por Sua tão infinita misericórdia, Sua tão grande bondade. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor para conosco. Obrigado por esse momento precioso, valioso, em que nós paramos para meditarmos na Tua palavra. Me dá sabedoria na exposição das Escrituras, que o Teu Espírito Santo esteja me conduzindo agora, nesse momento, e também trabalhando no coração de todos aqueles que estão ouvindo a mensagem, que o Senhor esteja dando compreensão e que dessa forma a Tua palavra seja pregada, compreendida e aplicada aos nossos corações, para que sejamos transformados e o Senhor seja glorificado. Nos abençoa, Pai, nesse momento nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos, como eu sempre falo, no começo das mensagens, nós estamos numa jornada do Sermão do Monte. Já chegamos até o versículo 30 e aqui dando continuidade, nós vamos hoje meditar versículo 31 até o versículo 37. Nós estamos trabalhando os 6 exemplos que Jesus utiliza para falar aos seus discípulos da diferença da interpretação da lei pelos escribas, que era uma interpretação falsa, uma apresentação errônea da lei, e aquilo que o Senhor apresenta sobre a lei. A gente viu isso lá no versículo 17, que Jesus preparou os discípulos ali, a multidão que estava escutando, acerca do que ele ia apresentar mais à frente. Então nós já estamos nessa aplicação do que ele falou anteriormente. Na última mensagem nós falamos sobre 2 exemplos, falando do assassinato, né? E o outro foi sobre o adultério. A gente viu a diferença entre a interpretação dos escribas, que era uma apresentação errônea, porque eles estavam focando apenas a questão da literalidade da lei, da letra da lei, e Jesus ele faz ele traz uma explanação mais abrangente da lei, porque naquela questão da literalidade apenas, da letra da lei, era confortável para os escribas e fariseus, para eles se colocarem dentro de um contexto de obediência à lei.
E Jesus disse que não é assim, que a lei, na verdade, ela é mais abrangente, tem uma amplitude, né? É algo mais geral. Então ele falou do espírito da lei, né? No exemplo que nós vimos sobre a questão do sexto mandamento, né? Não matarás, ele falando que o que está em jogo ali é o que cerca esse mandamento. Não é apenas o não matar, mas aquilo que faz parte, né, de tudo que está relacionado a esse mandamento. Em relação aos nossos amigos, irmãos e inimigos, ele fala que a gente, enquanto os escribas estavam focando na questão de não matar, ele diz, olha, fazer qualquer coisa que prejudique até um sentimento de ira, chamá-lo de tolo, tem uma semelhança à vista de Deus, aos olhos de Deus, a mesma semelhança em relação ao homicídio. Então a gente viu isso na última mensagem. E hoje nós vamos tratar de dois assuntos, mais dois, que é o divórcio e os juramentos. Lembrando que, né, ainda restam mais dois, falando sobre a vingança e o amor ao próximo. Esperamos em Deus que na próxima mensagem a gente conclua e assim a gente fecha o capítulo 5. Mas vamos aos dois. Mateus, nosso texto é Mateus capítulo 5, você pode acompanhar na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 31. Mateus 5:31 nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O segundo exemplo, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Lembrando que o desafio de Jesus aos seus discípulos está lá no versículo 20 de Mateus 5. Sempre bom lembrar que é essa a exigência do Senhor para os seus discípulos. Por isso que ele traz aqui uma orientação acerca do que os escribas e fariseus apresentavam da lei e aquilo que Jesus trazia de fato como interpretação. Porque eu afirmo, versículo 20, presta atenção: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, Jesus está expondo aqui o caminho, né, digamos assim, o modelo pelo qual os seus discípulos deveriam trilhar para fazer com que sua justiça, e aqui a gente volta a frisar esse significado, que justiça aqui seria um modo de vida compatível com a vontade de Deus, um modo de vida estabelecido pelo que o Senhor espera e deseja na sua palavra, né? Então, esse era o caminho. Se eles quisessem fazer com que o modo de vida deles ultrapassasse, excedesse aquele modo de vida que era apresentado pelos escribas e fariseus, eles deveriam seguir a lei, não pela interpretação dos escribas e fariseus, mas de acordo com o que Cristo estava apresentando. Então ele vai seguindo aqui, já vimos dois exemplos, então vamos lá. É importante que a gente trate sobre isso. Mateus 5, de 38 a 37, fala desses dois aí. Nós vamos tratar nesse primeiro, nós temos apenas 2 versículos para tratar sobre o divórcio. Claro que aqui Mateus 5, 31 e 32, esses 2 versículos nós dificilmente poderíamos considerá-lo como, digamos assim, a totalidade das instruções dadas pelo Senhor para tratar de um assunto complexo,
né, um assunto controvertido e complexo como é o divórcio. Então nós vamos lá para Mateus 19, tá? Quero que você acompanhe comigo, tá? Mateus 19, em que Jesus também trata sobre o mesmo assunto, Mateus capítulo 19. Então convido você para abrir sua Bíblia. Então o versículo 31 e 32 diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Como são apenas 2 versículos, e digamos assim, poderíamos entendê-los como se eles fossem apenas um resumo do que ele tem para dizer, nós vamos para Mateus 19, tá? Mateus capítulo 19. A partir do versículo 3, Mateus 19, versículo 3. Aqui nós temos uma versão mais completa acerca desse assunto. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então nós vamos reunir aqui as 2 passagens. Eu quero deixar claro que, pelo nosso tempo, e porque nós estamos tratando de uma pregação expositiva, então chegamos a esse assunto, então nós precisamos tratar o texto como o texto apresenta. E não quero aqui finalizar a discussão, porque existem outras passagens, outras discussões, visões diferentes acerca do assunto. Mas eu quero tratar a partir dessas 2 referências, Mateus 5, 31 e 32 e 19, de 3 a 9. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir essas 2 passagens para que a gente possa interpretar a mais curta à luz da mais longa, beleza? Então vamos para Mateus 19. Nós temos aqui os escribas se aproximando de Jesus, na verdade aqui os fariseus. E como sempre, eles não chegavam para Jesus porque tinham interesse de aprender. Eles não estavam interessados no aprendizado. Veja bem, na época de Jesus, existiam 2 escolas rabínicas rivais, que era a de Hillel e a do Shammai. Eram rivais porque a escola do Shammai, ela era uma escola mais rigorosa, e ela interpretava Deuteronômio 24, de 1 a 4, que é o texto que eles fazem referência quando eles perguntam a Jesus aqui, de maneira que aquilo que é impróprio, indecente, que está lá no versículo, eles interpretavam como algo mais grave, mais sério em relação ao matrimônio. Essa era a visão deles. Só que a interpretação do outro rabino, do Hillel, era uma interpretação mais liberal, era uma interpretação mais frouxa, mais flexível, ao ponto deles entenderem e fazerem essa interpretação de que aquilo que o homem achava como impróprio ou indecente poderia ser qualquer coisa. Para você ter ideia, comentaristas falam que o fato, eles interpretavam até que se o fato da mulher naquele dia, ao fazer o almoço, ao fazer a comida, ela queimasse ou estragasse, botasse sal demais ou enfim qualquer coisa, era motivo para o repúdio da mulher, para dar-lhe carta de divórcio. Então existiam essas 2 versões, essas 2 concepções. E os fariseus, claro,
eles estavam mais próximos, eles eram mais, se identificavam mais com a escola que era mais frouxa, mais liberal em relação à interpretação, que era a escola de Hillel. Então, quando eles questionam Jesus, aqui no versículo 3, né, que eles estão testando, provando, né, querendo tramar uma armadilha aí contra Jesus, eles, na verdade, estão dizendo: vem cá, você é de qual escola? Você é de que lado? Você é daquele lado que é rigoroso, que é conservador, ou você é daquele lado que é liberal, que entende as coisas com mais flexibilidade? É interessante a resposta que Jesus dá para eles. De imediato, o texto, eu quero que você acompanhe comigo o texto, quero que você volte para o texto. Quando eles perguntam no versículo 3, Jesus não responde-os diretamente. Jesus traz aqui uma resposta mostrando o seguinte, aí John Stott vai nos dizer que a resposta de Jesus ela está em 3 pontos. Jesus responde de 3 maneiras diferentes. Primeiro, enquanto os escribas e fariseus estavam preocupados com o motivo ou os motivos para o divórcio, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, a sua preocupação, a sua ênfase é com a instituição do casamento. E isso traz para nós um grande ensinamento. Ao invés de nós ficarmos pensando no divórcio, se pode divorciar ou não, eu creio que o que Cristo nos ensina aqui é nós focarmos, na verdade, o que significa o casamento. O que é o casamento? Eu acredito que esse assunto é oportuno porque nós vivemos dias à semelhança dos judeus, porque eles tratavam com muita leviandade a questão do divórcio. Era muito banal, eles achavam que por qualquer motivo poderiam... Isso vem de uma influência dos romanos, que por sua vez são influenciados pelos gregos. Os romanos militarmente derrotam os gregos, vencem os gregos, mas em termos de cultura decadente, quem vence os romanos são os gregos. Então os romanos absorvem toda essa ideia de cultura decadente, da moralidade, na verdade de princípios fora do contexto de uma moralidade bíblica, a maneira como eles viam casamento, o conceito de casamento, e isso acabou influenciando a cultura judaica. Então, o que Jesus vai dizer aqui? O que eu e você precisamos entender? O que é o casamento? Muita gente hoje precisa voltar a ter uma ideia, a ter um conceito firme sobre o casamento. E é interessante que a resposta de Jesus, ele leva os discípulos lá para o começo. Versículo 4. Olha a resposta de Jesus aqui no versículo 4. Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ou seja, Jesus ele vem trazendo aqui o que seria mais importante para eles entenderem. Eu não tenho que estar focado no divórcio, se posso ou não me divorciar, se é lícito ou não divórcio. O que eu preciso entender, e aí traz uma proteção ao casamento, é sobre que ideia eu tenho do casamento. Então, quando Jesus responde aos discípulos aqui, ele me apresenta, ele nos apresenta para mim e para você, algumas características do casamento, que eu sei que você sabe, né? Eu sei que você sabe, mas que precisa ser relembrada porque nós vivemos numa sociedade permissiva, nós vivemos numa sociedade altamente relativista e que esse relativismo tem afetado as grandes instituições, as grandes bases da sociedade no que se refere ao casamento. Tem muita gente com uma ideia de casamento totalmente distorcida, totalmente deturpada. Aí Jesus traz aqui para eles e para nós, dizendo, olha, primeira característica que ele vai dizer do casamento. Casamento é uma união instituída por Deus. Eu preciso entender isso, que o casamento não é um arranjo humano, não é uma manobra de alguém
de algum jurista ou de alguém que percebeu e criou isso, não. Jesus está chamando a atenção dos fariseus, dizendo que casamento é uma união instituída por Deus. Foi Deus quem elaborou, foi Deus quem planejou, foi Deus quem pensou sobre o casamento, e por isso ele tem que ser levado a sério. Por isso que nós precisamos, independente do que a sociedade diz, independente do que o mundo pós-moderno diz, eu e você, nós precisamos estar firmados naquilo que Deus diz sobre o casamento, porque os pensamentos de Deus, os valores de Deus, os conceitos de Deus são imutáveis no que se refere a casamento. Então, quando Deus pensa sobre casamento, é isso que ele quer trazer para nós. Essa ideia de casamento que eu e você precisamos atentar. Eu creio que são esses os valores que precisam ser resgatados, e quando nós estivermos fortalecidos, com a nossa mente tendo esse entendimento, eu creio que o divórcio ele vai perdendo força, ele vai perdendo vez dentro de muitos relacionamentos, dentro de muitos contextos familiares. Então, Jesus vai apresentar para eles a primeira característica. A segunda, foi o Criador que fez, é uma união instituída por Deus, é uma união que parte de um contexto físico, em que os dois, homem e mulher, se unem. E aqui nós temos o princípio, esse princípio é extremamente importante nós pensarmos. Existe essa unidade física que também perpassa por uma unidade de alma, uma unidade emocional, uma unidade que está para além do que é físico. Terceiro, é uma união permanente. Quando ele fala dessa característica de uma união permanente, ele está falando de uma das características que precisa ser ressaltada do casamento, que é a indissolubilidade. Casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. E aí, essa seria uma outra, e uma outra característica que ele vai apresentar aqui sobre o casamento, é que esse casamento é uma união instituída por Deus, união física, que passa além do físico para uma união também emocional, é uma união permanente e é uma união que traz outras duas características entre um homem e uma mulher. Ou seja, fala do contexto monogâmico e do contexto heterossexual do casamento. Biblicamente, o casamento acontece entre um homem e uma mulher. É o que a Bíblia nos ensina. E Jesus está trazendo exatamente esse ensino aqui em Mateus 19, versículos 4, 5 e 6. Então, eu e você, nós precisamos resgatar. Você que está casado, você que pretende casar, nós precisamos de uma concepção, de um entendimento, de uma definição, de um conceito de casamento que esteja para além do que a sociedade apresenta ou defende. O nosso conceito de casamento está fundamentado na ideia de Deus, porque foi Deus quem criou. Então nós precisamos, para proteger o nosso casamento, nós precisamos nos firmar nesses conceitos que são imutáveis. Os conceitos, os valores, as ideias sobre o casamento que Jesus apresenta aqui são inegociáveis. Então Jesus inicialmente não responde à pergunta deles, Ele vai perguntar: lícito ao homem repudiar a sua mulher? Versículo 3. Jesus leva-os para o começo de tudo, fala do que é o casamento, que foi Deus que instituiu, que é permanente, uma união física, dentro desse contexto. Portanto, aquele, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto ninguém separa o que Deus ajuntou. Aí eles insistem na pergunta, versículo 7. Aí ele diz assim: por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Eles estão fazendo essa pergunta
fazendo uma referência, eles fazem essa pergunta, retomando uma referência lá de Deuteronômio 24, de 1 a 4, em que existe ali, sim, pelo contexto da lei, uma normatização, uma regularização do divórcio naquele contexto. Por quê? O que estava acontecendo? Eles estavam, por qualquer motivo, repudiando a mulher, segundo a interpretação deles. O que Jesus faz? Existe uma orientação para que não se repudiasse apenas, mas que desse uma carta de divórcio. Essa carta de divórcio era, na verdade, uma proteção para a mulher, porque se ele desse a carta de divórcio, ele protegia a mulher, porque se ela saísse do casamento repudiada, sem essa identificação, ela poderia ser apedrejada. Então, ele protege a mulher ao dar essa carta de divórcio e, ao mesmo tempo, ele fica sem poder voltar de novo para essa mulher, caso ele se arrependa. E é interessante, né, os fariseus, um outro ponto, né, que John Stott apresenta, que Jesus vai trazer como resposta, eles vão dizer que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento. Versículo 7. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? E Jesus vai dizer que ali não existe mandamento. O que existe ali é uma concessão. Não é mandamento. Os fariseus interpretavam a lei como se aquilo fosse um mandamento. E Jesus disse, olha, não é mandamento não. Ali é uma concessão e essa concessão, ela está fundamentada na dureza dos vossos corações. Ele só deu essa carta por causa do pecado de vocês, por causa do pecado do povo. Então ele diz, Jesus respondendo no versículo 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu, pode ver aí no texto, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Ele é bem claro, ele vai dizer que a resposta, que a orientação, o que ele vai apresentar é exatamente esse, não foi mandamento, foi uma permissão e por causa da dureza do coração. E o outro ponto que ele vai trazer como resposta eles tratavam o divórcio com leviandade e Jesus vai considerar com muita seriedade. Quando ele diz no versículo 9, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus diz? Só existe uma exceção, e aqui não é um mandamento, tá? No caso de infidelidade conjugal, há uma permissão para o divórcio, mas não existe um mandamento para que o casal se divorcie. Se, por exemplo, aconteceu, né, o marido ou a esposa, um dos dois pecaram, mas se ali houve o reconhecimento de pecado por parte de quem pecou e a disposição daquele que foi vítima de reconciliação, que se reconcilie. É mais importante o perdão, a reconciliação, o investimento do que permitir que o divórcio aconteça. Só sabe as consequências de um divórcio, só sabe o peso que isso traz quem já passou por tal coisa. Então, o que nós precisamos fazer? Entender o conceito de casamento, investir no nosso casamento. Eu creio que qualquer casamento, qualquer relacionamento tem suas dificuldades. Qualquer relacionamento tem a sua dificuldade, mas nós podemos contar com aquele que foi o idealizador do casamento. Nós temos o Senhor à nossa disposição, que nos ajuda a investirmos, a cuidarmos do nosso casamento. E lembrando em relação a isso, eu quero trazer Malaquias 2,16, que fique bem claro, Deus odeia o divórcio. Tá? Então, era esse o ponto, esse é o primeiro ponto que o Senhor está trazendo, é esse o ponto que o Senhor está explicando para os discípulos, para que o modo de vida dos discípulos fosse excedente, além do modo de vida dos escribas e fariseus. Eles deveriam ter essa concepção, mas não pensassem apenas no divórcio, mas primeiro tivessem uma concepção correta sobre casamento. É esse o foco.
Quando se fala do divórcio, a gente vai logo para o divórcio, pode ou não pode. Vamos pensar no casamento, vamos pensar na seriedade, na importância, no valor, no quão precioso é, porque foi Deus quem criou, é um projeto que tem tudo para dar certo, porque foi Deus quem criou. Só não dá certo porque muitas vezes nós queremos viver nesse projeto do nosso jeito, a nossa maneira, mas quando nós vivemos o casamento segundo Deus, buscando sua orientação, buscando sua direção, é possível sim, com dificuldades, com diferenças, com problemas, nós vivemos um casamento e não apenas de estar junto, mas viver um casamento realmente de felicidade, de paz, de amor a cada dia. Então, isso é o versículo 31 e 32. Agora vamos considerar mais um exemplo, para a gente encerrar esse segundo. Hoje nós vamos tratar sobre dois. Primeiro já foi o divórcio. Vamos agora tratar sobre a questão dos juramentos. É interessante quando a gente lê os discípulos. Quando a gente estuda sobre as manobras que os escribas e fariseus eles faziam, porque eles não eram apenas permissivos quanto ao divórcio, existia uma permissividade deles também em relação ao juramento. Versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Aí Jesus diz, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então veja só. Nós temos aqui um outro exemplo de como eles manobravam, de como eles eram especialistas em distorcer a lei, fazendo a sua interpretação com o objetivo de torná-la mais fácil e dessa forma eles se submeterem ou eles estarem, digamos assim, em plena obediência à lei. Então, o versículo 33 que a gente leu não tem nenhuma citação desse modo na lei de Moisés. Levítico trata sobre isso, Números trata sobre isso, Deuteronômio trata sobre isso. Então o que nós temos? Eles usavam os votos, e aqui é interessante que o voto, o juramento era usado para invocar Deus, a fim de que fosse como se Deus fosse testemunha daquela situação e poderia puni-los caso eles não obedecessem. É interessante que nos tempos de Jesus existia um código jurídico, dos judeus chamado Mishnah. Mais ou menos isso a palavra. Que ele contém um tratado nesse código jurídico dos judeus. Existe um tratado inteiro especificamente falando sobre a questão de juramentos, analisando detalhadamente quando eles são compulsórios ou não. Por exemplo, se você jurar por Jerusalém, você tem que cumprir. Mas se você jurar na direção de Jerusalém, você está desobrigado ao cumprimento. Então o que estava acontecendo? Isso estava levando os discípulos, os fariseus, a viverem num contexto em que eles diziam assim, olha, eu sou obrigado a cumprir o que eu disse se eu jurei por Deus, mas se eu fiz um juramento que não tem obrigação de cumprir, eles estavam se esquivando isso, estavam enfraquecendo a verdade e eles estavam usando, na verdade, essa situação como desculpa para a mentira. Aí Jesus não permite esse tipo de sofisma entre os seus seguidores. Se os homens quiserem fazer esse jogo com os votos, ele simplesmente acaba com todo e qualquer voto. Então o que Jesus disse? Não é para jurar por nada. Porque o juramento era uma forma de tapear, e fazer com que ele se esquivasse de dizer a verdade. Jesus disse, vamos acabar com isso. Porque eles disseram, se você jurar por Deus, você tem que obrigar. Você tem que cumprir. Mas se você jurar pela terra, tudo bem. Aí Jesus está dizendo, olha, a terra, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, todos os lugares, aonde você estiver, qualquer juramento que você fizer, você vai estar na presença de Deus. Eram os artifícios que eles usavam em relação a isso. Então, isso é exatamente uma manobra
para que eles pudessem viver num contexto em se esquivando de falar a verdade, e com isso o sim deles não fosse sim e o não fosse sim. O que Jesus nos ensina aqui? Que homens honestos, presta atenção, acompanha aqui comigo. Homens honestos, pessoas honestas, cristãos honestos, não precisam recorrer a juramentos. Nossas conversas devem ser tão honestas, tão verdadeiras, e nosso caráter deve estar da mesma forma alinhado, de maneira honesta e verdadeira, que não haja necessidade de usarmos nenhum recurso para fazer com que as pessoas acreditem em nós. Fazer voto, alguém já disse, jurar ou fazer voto, é realmente uma confissão patética de nossa própria desonestidade. Então, as palavras de Jesus, elas trazem aqui uma importância muito grande, porque a carta de Tiago é considerada por muitos como o primeiro livro do Novo Testamento. E Tiago fala sobre isso. Então a gente vê a importância, Tiago corrobora com isso. A gente vê a importância, capítulo 5, versículo 12 de Tiago. A gente vê a importância desse ensino de Jesus na igreja primitiva. O ensino de Jesus sobre a honestidade. O que é que ele diz? Que nós temos que ser honestos, independente da circunstância, independente da situação, que a minha palavra, ou aquilo que eu digo, eu quero dizer aquilo. Eu não venho buscar subterfúgio, eu não venho atrapalhar essa situação. Foi o que ele diz no final do versículo 37. É essa a orientação que ele diz para os seus discípulos. Nada de juramento, porque o juramento, eles poderiam, dependendo por quem eles jurassem, eles poderiam ser desobrigados de cumprir. Jesus disse, que o que você fala seja verdadeiro. Que aquilo que você pretende dizer seja realmente o que você disse. Ele diz, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Aí ele finaliza, o que passar disso vem do maligno. Tem fundamento na mentira. Se o que eu estou dizendo não tem fundamento, se o meu sim não significa sim, isso é mentira. E tem fundamento no pai da mentira, que é o diabo. João 8,44 fala disso. Ele é o pai da mentira. Então o que passar disso, se o meu não significar não, é mentira e vem do maligno. Tem fundamento na mentira e vem do maligno. Então nós afirmamos ter a verdade e seguimos aquele que é a verdade. Nossas conversas devem ser verdadeiras e devemos ter a verdade como nosso lema. Em qualquer situação, irmãos, a verdade é sagrada. E a nossa fala deveria honrá-la. Como é que nós temos analisado esse último ponto? Será que realmente nós temos prestado atenção nesses valores da vida cristã? O nosso sim, o meu sim significa sim. Nós carregamos um compromisso definitivo quando nós afirmamos sim, ou nós, na verdade, não queremos cumpri-lo mais à frente? A nossa palavra é confiável? Será que nós somos modelos de integridade em nossas palavras? Estamos na presença do Senhor e tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, o Senhor é testemunha daquilo que nós falamos. Era isso que Jesus estava ensinando. Para que eles fossem diferentes dos escribas e fariseus, os discípulos precisavam seguir por essa linha, de falar a verdade. Então eu quero finalizar esses dois exemplos para nós hoje. Primeiro, do divórcio, e segundo, dos juramentos. Primeiro, que a nossa mente não esteja pautada em descobrir motivos, se são verdadeiros, se existe opção. Pense uma coisa, no seu casamento não existe opção de divórcio. Você casou, assumiu um compromisso, busque no Senhor, cumprir com o seu papel de esposo, cumprir com o seu papel de esposa, viver o casamento nos moldes do Senhor e não como a sociedade quer que a gente viva. Entendamos o que é o casamento, o conceito de casamento, e dessa forma o divórcio não vai ter oportunidade. Lembrando, Deus odeia o divórcio, que ele não seja uma opção. Certamente nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos, dias difíceis, momentos difíceis, mas deixa eu dizer uma coisa, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que, além de projetar, programar, pensar no casamento, ele está à disposição de mim e de você para nos orientar, para nos capacitar a adotarmos as medidas
Casamento de verdade não se constrói por acaso. São investimentos e investimentos que nós precisamos fazer diariamente, renúncias, afirmações, perdão, o amor, sentimento, diversas atitudes que nós precisamos ter para fortalecer e reestruturar o nosso casamento. E por último, que as nossas palavras sejamos honestos, independente da situação. Que o nosso sim signifique sim. Que o nosso não signifique não. Que haja coerência, verdadeiramente, que a gente não busque subterfúgios para falar a verdade. E com isso a gente possa dar testemunho, e falar para as pessoas e glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que nesses dois exemplos, na sequência, a gente possa glorificar o nome do Senhor. Que eu e você possamos abençoar as vidas de outras pessoas a partir da vivência nessas verdades. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento em que pensamos, meditamos, refletimos sobre a Tua palavra. Nos abençoa, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa todo aquele que ouve esta palavra e nos dá entendimento. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Que o Teu amor imensurável, que a graça do Teu Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.